Sejam bem-vindos à série de vídeos Movimentos Literários em 5 minutos com a professora Thaís Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre a prosa romântica brasileira. O romantismo, como nós vimos, é um movimento literário que se situa dentro de um contexto histórico em que emergem revoluções e independências. E como também nós vimos no vídeo anterior, o romantismo é um movimento em que os autores escrevem para um público específico, né? As produções, as obras literárias, elas são destinadas à burguesia, ao público-alvo desse movimento literário. Então nós vamos ter a divisão dessa prosa romântica em 4 tipos de romance de maneira geral. O romance histórico, em que nós vamos ter obras como, por exemplo, As Minas de Prata, de José de Alencar. O romance indianista, que vai focalizar o índio, né? E vai também ter essa idealização do índio, tal como na poesia da primeira fase do romantismo brasileiro. Entre as obras do romance indianista, nós vamos ter Iracema, o Birajara e o Guarani, também de José de Alencar. Nós vamos ter também o romance regionalista, com a obra O Sertanejo, de José de Alencar, a obra A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e a obra Inocência, de Visconde de Taunaí. Nós vamos ter também outro tipo de romance, que é o romance urbano, que vai focalizar seu enredo no Rio de Janeiro, né, na parte urbana aí do Rio de Janeiro. E nós vamos ter Senhora, Diva, 5 Minutos, que são obras também de José de Alencar. Nós temos A Moreninha, do autor Joaquim Manuel de Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícias, do autor Manuel Antônio de Almeida. Muitos desses romances, antes de se tornarem efetivamente romances, livros mesmo, né, eles eram romances de folhetim. O que seriam os romances de folhetim? Nós temos capítulos que são publicados semanalmente. Seria mais ou menos no estilo das telenovelas hoje brasileiras, né, que nós temos, só com uma diferença. As telenovelas, as novelas que a gente assiste pela televisão, os capítulos são diários, né? No romance de folhetim, os capítulos eles são semanais e também eles são publicados nos jornais, né? Então a cada semana sai um novo jornal e nessa nova edição do jornal, a gente tem um capítulo do romance de folhetim. Muitos livros, antes de se tornarem livros mesmo, eles eram romance de folhetim. É o caso da obra Senhora, de José de Alencar, e também da obra 5 Minutos, também de José de Alencar. Uma diferença que a gente precisa demarcar quando a gente for ver o realismo, por exemplo, é que o romance romântico, que não é um pleonasmo dizer romance romântico, certo? Esse romance romântico ele vai ser marcado por um enredo que não causa tanta surpresa. São os fatos que acontecem normalmente eles são esperados. Por isso a gente tem personagens lineares. A gente não tem personagens. O que seriam essas personagens lineares? São personagens que não tem tanta transformação, não há um fluxo muito forte de transformação durante o enredo. Então é de se esperar que aconteça o que realmente acontece no final. Uma característica bem marcante dos romances românticos, de modo geral, é o final feliz. Todo romance romântico tem o seu final feliz, né? Isso vai marcar aí, é uma característica e é um diferencial do romance realista. Por que eu falei que não é um pleonasmo dizer romance romântico? Porque romance, embora a gente conheça no senso comum como uma paixão, né, um relacionamento entre um casal, enfim, mas romance é um gênero literário, um gênero textual nesse caso. Então a gente vai ter o gênero, né, e romântico porque pertence ao movimento literário romantismo. Então nós vamos ter romances românticos, romances realistas, romances naturalistas, também romances modernistas.
E é importante a gente situar isso para que a gente não se confunda e ache que isso é um pleonasmo.